Alô, pessoal. Deixa eu ver que horas são. Boa tarde, né? Boa tarde. Então, gente, aqui quem está falando é o André, entendeu? Eu sou advogado, né? Sou colega de vocês. Então, e eu tenho recebido muita ligação de diversos colegas, né? Diversos colegas me pedindo um parecer, me pedindo uma opinião jurídica, né? Me pedindo se uma ajuda, né? Porque tem sido procurado por diversos advogados, diversos colegas, né? Dizendo que essas pessoas possuem um direito, né? A receber uma verba indenizatória retroativa ao auxílio alimentação. Tem gente que cada pessoa me diz uma questão um pouco diferente. Eu não sei se entendeu o que os advogados falaram, ou não sei se realmente os advogados falaram nessas hipóteses e tal, mas o que as pessoas me dizem é o seguinte: é que existe uma ação judicial para que as pessoas tenham direito a receber uma verba indenizatória retroativa a 1/3 de férias e ao 13º salário, referente ao auxílio alimentação. Outras pessoas dizem diferente, dizem assim, porque existe contribuição previdenciária sobre auxílio alimentação, coisa e tal, e a gente tem direito a restituir esse valor que foi descontado indevidamente. Então, vamos lá, gente. Isso as pessoas já falam comigo há bastante tempo, assim, há mais ou menos uns 6 meses, mais ou menos, me procuram, me perguntam tal, mas às vezes eu respondo individualmente tal, mas na última semana foram muita gente me perguntando, né? Muita gente perguntou mesmo. Então eu resolvi fazer um videozinho esclarecendo o meu ponto de vista, esclarecendo a minha opinião, né? Isso é uma opinião pessoal, tá? Mas é uma opinião jurídica baseada em conhecimento jurídico. Não estou baseando minha opinião em o que eu acho, não, é em conhecimento jurídico, tá bom, gente? Então é o seguinte: primeiro que a gente tem que analisar é o decreto 3887 de 2001. Esse decreto é o decreto que regulamenta a lei que fala sobre auxílio alimentação dos servidores públicos federais, tá? Servidor público. Então vamos lá. O artigo 2º desse decreto, olha só o que diz o artigo 2º desse decreto-lei: que o auxílio alimentação ele tem um caráter indenizatório, ok? Tem um caráter indenizatório. Então, muita gente assim, por exemplo, eu trabalhava em dois órgãos públicos, né? E eu só recebia um auxílio alimentação. Eu queria receber 2. Eu trabalho em um hospital 30 horas e no outro 40 horas e só recebo um auxílio alimentação, mas a lei ele diz que é caráter indenizatório para você se alimentar. Não importa a quantidade de horas. Se for menos que 30 horas, ele ainda vai descontar o valor que te paga, que é uma crueldade, mas fazer o quê? Está na lei. Então, vamos lá. Então, o artigo 2º desse decreto 3887 de 2001, ele diz que o auxílio alimentação ele tem caráter indenizatório. O artigo 4º, ele diz o seguinte: que esse auxílio alimentação ele não será, no inciso 1, incorporado ao vencimento, à remuneração ou salário do servidor. Artigo 2º, ele não será rendimento tributado. Ele não pode ser tributado e ele não sofrerá incidência de previdência para a Seguridade Social, que é o PPS, o famoso PPS. Então, ele não sofre incidência, ok? Isso está na lei. Outra questão que agora eu vou falar um pouquinho, que é o seguinte: eu fiz o cálculo de muita gente que me perguntou. Eu falei, manda seu contra-cheque aí e tal. Então a primeira coisa é o seguinte: você tem que saber
fazer o cálculo do PPS. O que compõe o cálculo do PPS? O advogado tem que saber, ok? Senão, como é que ele vai fazer e vai dizer uma coisa se ele nem fez o cálculo? Dizendo, não, você desconta PPS sobre o seu auxílio alimentação, sobre um terço de férias, sobre... Não, um terço de férias é desconto. Perdão, não desconto também, mas desconto sobre outras coisas, que não é verdade, entendeu? Que não é verdade. Porque se você fizer o cálculo, você vai ver que não houve incidência sobre o auxílio alimentação. Ok? Então, falar sem provar é complicado. Quando você entra com uma ação na justiça, o advogado ele tem que ter duas coisas. Né? Ele tem que ter, na verdade, três, né? A lei, o fato e as provas. Se ele diz uma coisa, a lei é diferente, não contribui com o que ele está dizendo, se ele não está agindo de acordo com a lei. E se as provas, pior ainda, se as provas forem diferentes daquilo que ele alega, ele não, a chance dele é zero, entendeu? É como acontece no caso de dizer que há incidência de previdência sobre o auxílio alimentação, pois não há. Faz o cálculo e você vai ver que não há. Se diz que há, então vai ter que provar no cálculo, porque vai passar vergonha, entendeu? Vai passar vergonha perante o tribunal, ok? Chega a ser ridículo falar isso. Ah, existe sim, não sei o que, então me prova que existe, porque eu te provo que não existe. Eu peguei contra-cheque de dezenas de servidores, inclusive o meu e tudo, de muita gente, fiz o cálculo, não tem, ok? Outra questão é o seguinte, aí diz assim, o tema, ele o tema 244, né, julgado na Turma Nacional de Uniformização de Jurisprudência, que é do Conselho Nacional de Justiça, ele definiu que o auxílio alimentação compõe a base de cálculo para a questão previdenciária e para o cálculo do RMI. O RMI, quem trabalha com direito previdenciário sabe. Eu fiz uma especialização em direito previdenciário, né, para quem é CLT, e eu entendo muito bem disso. O cálculo de RMI é o cálculo daquele rendimento mensal, que é médio, né, inicial, que é o cálculo que vai dizer quanto você vai ganhar na sua aposentadoria. Então vai pegar a tua base de contribuição, os valores lá que você contribuiu e tudo, e vai calcular aquela, geralmente, né, o pessoal é 80% da média dos salários. Claro que depende da idade e tudo, e tem várias regras, mas a maioria hoje em dia é isso, 80% dos maiores salários, você vai pegar lá o cálculo e vai ver qual é o RMI, a remuneração média inicial, ok? Então, para quem recebia auxílio alimentação em pecúnia, em dinheiro, esse valor tem que entrar no cálculo, mas isso pressupõe o seguinte, que a pessoa vai pagar o PSS sobre esse valor, mas quem paga é o empresário, a empresa, e desconta uma porcentagem da pessoa também. Então, assim, isso é para CLT, isso é para INSS, entendeu? Pode ser até para o servidor público também, mas em algumas regras, porém, tem que haver o desconto previdenciário. E como o próprio decreto-lei diz que não tem, essa TNU, né, esse tema, ele não tem similaridade, tá? Então não tem similaridade, não foi feito para servidor público e sim para CLT, ok? E caso o pessoal queira discutir, vai ter que entrar pedindo a revogação desse decreto, né, 3887 de 2001, principalmente o item 2 lá, tá? O item 2 do artigo 4º, tá bom? Outra questão é o seguinte, eles falam sobre o tema 364,
Só que o tema 364, ele está em julgamento, está sendo julgado, ainda não existe um julgamento. Porém, no meu entendimento, no meu parecer, o tema 364, ele é um tema perdido. Por que ele é um tema perdido? Porque o decreto diz que ele não é incorporado ao salário, o decreto diz que ele não sofre tributação. Outra questão é o seguinte, ele tem um caráter indenizatório. O servidor público, quando está de férias, ele recebe o auxílio alimentação, ele recebe, está lá no decreto também. Outra questão, o servidor público, o 13º, ele recebe o auxílio alimentação, não calculado sobre o 13º, mas ele recebe naquele mês lá de dezembro, de novembro que paga. Então, e não existe nenhuma discussão ainda sobre o cálculo de incorporação ao vencimento tal, para pagar, mesmo que recebe de forma habitual, permanente, isso e aquilo, blá 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 todo, não tem ainda nenhuma jurisprudência, nenhuma pacificação, não tem nada em relação ao recebimento do auxílio alimentação sobre o 13º salário, ok? Não tem nada. E outra coisa, por todos os caráter que eu lhe falei do decreto, vai perder tempo, entendeu? Outra questão é o seguinte, quem entrar com essa questão judicial, quem entrar, está correndo um risco, ok? Está correndo um risco. O risco é o seguinte, primeiro, no meu parecer, tá? Primeiro, geralmente vai entrar em juizado especial porque o valor dessa ação aí não vai passar de R$1.000, tá? Fala assim, mas o tema 364 ainda está em julgamento. E se ganhar? Pô, beleza, maravilha, a chance de ganhar é menos que 50%. Vamos dizer que a chance de ganhar é 30%. Vou dizer real, na minha opinião, 1%. Tá? 99% de chance de perder devido à questão que eu já falei. E de vários julgamentos que tem sobre essa questão. Muitos julgamentos, tá? Então é o seguinte, mas as pessoas estão querendo debater o assunto, tem todo o direito, os advogados estão fazendo o seu trabalho de forma honesta, tal, é uma chance, mas eu, como advogado, como colega e tudo, o escritório ao qual eu tenho meu nome vinculado, tudo, né, de família, da minha família, tudo também, já debateram sobre esse tema, esse assunto, e todo mundo chegou à conclusão de que não vale a pena, tá? Então não vale a pena, primeiro, porque o valor é muito baixo, segundo, porque a chance de ganhar é muito pequena, e terceiro, vai queimar filme, vai perder tempo, vai enganar as pessoas, e a gente, pelo menos a minha família não trabalha dessa forma, entendeu? Todo mundo procura da melhor forma possível ser o mais honesto, o mais transparente, sempre visando o bem de todo mundo, né? Porque existe a lei do retorno, entendeu? Então, assim, a gente trabalha com muita transparência e tal, até para você ver essa questão do APH, questão do adicional noturno, a questão da progressão funcional, tudo isso são temas que foram criados pelo escritório França Domingues Advogados, entendeu? São temas do escritório França Domingues Advogados, tá? Então, vou repetir mais uma vez, são temas criados pelo escritório França Domingues Advogados. Quem fez depois copiou a ação do escritório França Domingues Advogados, ok? Porque a tese inicial, o estudo, os cálculos, a forma, a escrita, tudo, a jurisprudência, o entendimento, tudo é do escritório França Domingues Advogados, tá bom? Então, é o escritório pioneiro nessas ações. E a gente poderia ter feito essa ação do auxílio alimentação, tudo, mas fazer para enganar as pessoas não vale a pena.
entendeu? Então não é que vai, assim, eu estou enganando, eu estou dando uma falsa esperança, ok? Então a gente tem que ser sincero, já ganhou nada, ganhou nada, ok? E se ganhou, tem o risco de ter que devolver depois, tá? Então vamos lá, ou tem um risco de ter que pagar a previdência sobre esse valor aí, entendeu? Porque não tem previdência sobre esse valor e vai começar a pagar. Ok, perfeito? Então vamos lá. Então, o tema 244, né, o tema 364 ainda não está em julgamento, mas o risco é porque quem entrar com essa ação na justiça pode perder na primeira instância, o advogado recorrer, porque o recurso ainda está em julgamento, ele entender que vai ganhar e ele perder esse julgamento, ele ser desfavorável, e você vai perder a ação e você vai ser condenado em sucumbência, tá bom? Então esse é o risco, ser condenado em sucumbência, mas as pessoas não estão muito se importando em ser condenada e ter que pagar um dinheiro lá pro juízo, tal. Isso aí não, acho que ninguém está preocupado com isso. As pessoas estão preocupadas mais se vão ganhar. Só que nem sempre as coisas vão acontecer da forma que a gente quer, tá bom? Então é isso, gente. Então estou deixando meu parecer aqui. Esse é um parecer pessoal, tá? Isso aqui é de um colega para colega, entendeu? Não digo nem que é de advogado para colega, coisa e tal. É de colega para colega, tá bom? Então estou dando um parecer, uma opinião, tá? Mas sim, baseado em fundamentos jurídicos, baseado no decreto-lei, baseado nas jurisprudências, baseado em conhecimento. Tá bom, gente? Então é isso. Obrigado. Se possível, passe para os seus colegas, passe para outras pessoas, tá bom? E qualquer dúvida, qualquer coisa, a gente está aqui para ajudar todo mundo. Tá legal? Um abraço. É de forma gratuita, espontânea e sempre colaborativa. Muita paz para todo mundo aí.